Educa TV apresenta Mania de Museu. Você já deve ter passado milhares de vezes aqui pela Rua Barão de Jaguara, em Campinas, mas você não sabe que aqui dentro desse prédio, que abriga o Tribunal Regional do Trabalho, 15ª Região, tem um centro de memória. Vamos conhecer? O que é história? E por que nos dedicamos tanto a preservar a memória? Onde ela realmente vive? A resposta pulsa em lugares que guardam o coração da nossa sociedade: os arquivos. Eles são os guardiões silenciosos de nossa jornada coletiva. Cada registro, cada fragmento é uma prova viva de quem somos, a essência de nossa identidade. É a carta que ainda expressa a saudade, a propaganda que revela um costume esquecido, o diário que confidencia os sonhos de uma jovem. São fontes de informação que permitem às futuras gerações construir suas próprias narrativas. Lugares de memórias cruciais, onde a pesquisa encontra as referências para gerar conhecimento. Um povo sem arquivos é um povo sem memória. Estamos chegando aqui no 4º andar do prédio do Tribunal Regional do Trabalho, no Centro de Memória, Arquivo e Cultura da 15ª Região do Tribunal Regional do Trabalho. Estamos conhecendo aqui a Dani. Tudo bom, Dani? Muito prazer, Daniele. Daniele, que cuida aqui do... Vai hoje acompanhar a gente nessa visita, vai mostrar pra gente o espaço. O pessoal que vier aqui conhecer o arquivo, conhecer o Centro de Memória, o que eles vão ver na exposição? É a história do trabalho e do trabalhador. Nós temos umas exposições que são temporárias. Temporárias por quê? Porque ela roda todo o nosso regional. Sim. E nós temos a exposição permanente. Então é aberto ao público em geral, de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 18. E se quiser a visita guiada, é só chamar, chega aqui, nós temos a nossa entrada, a nossa campainha, que vem alguém recepcionar, ou se não, fica aberto. Legal. Vamos visitar então? Vamos sim. O Centro de Memória está ligado ao... A Coordenadoria de Gestão Documental. Certo. O que é isso? Os processos físicos, porque há muito tempo nós só tivemos processos físicos. Sim, em papel. Hoje não, só são os eletrônicos, sim, né? Mas os processos físicos, ele chega ao fim. Então, uma vez que ele foi pago, o trabalhador não tem mais o que receber, tá tudo feito, ele não tem por que existir. Porque nós não temos nem espaço físico para isso. Sim, então ficaria um volume muito grande de... São galpões e galpões que tem. Então ele transitou em julgado, resolveu a situação. Findo, há mais de 5 anos é feito a gestão documental. Por Certo. isso a Coordenadoria de Gestão Documental. Que vai cuidar disso. É avaliado os processos, folha por folha, para ver se não tem dinheiro preso. E é guardado os documentos de guarda permanente, que fica eterno, caso alguém precise. Sim. E o restante é doado para as cooperativas de reciclagem. Certo. Nós doamos uma média de 70 toneladas de papéis para a cooperativa de reciclagem. Nossa, antigamente quando era... Ainda fazemos esse trabalho, porque ainda tem um legado. Sim. Isso. Só que não são todos os processos que são doados, porque alguns são os históricos. Então, sim, os 10 primeiros de cada vara, sim, processo análogo à escravidão. Sim. E por conta de haver esses processos históricos, é que surgiu o Centro de Memória. Você estava explicando que a exposição está dividida em 3 eixos, 3 grandes eixos. Isso. A história do trabalho, a história do direito social, do tribunal e do trabalhador no final. Certo. E nós temos os comitês. O nosso tribunal, ele é formado, os juízes não só julgam os processos. Sim. Eles fazem à frente de vários serviços, vários trabalhos para a comunidade. Por exemplo, o combate ao trabalho infantil. Sim. Que inclusive o combate ao trabalho infantil, nós temos uma carta que o Papa Francisco enviou através do Santuário de Aparecida, parabenizando o trabalho do nosso regional junto com o Ministério Público. Certo. Esse é de um trabalho infantil. Sim. Aí nós temos de um trabalho análogo à escravidão e de um processo do trabalho seguro. E o processo do trabalho seguro, eu acho muito importante falar,
Porque foi uma ação civil pública que rendeu indenização que inclusive foi doado para o Boldrini, para o Hospital do Amor, e foi construído o barco que é chamado Papa Francisco, que atende a população ribeirinha do Rio Amazonas lá no Pará. Através desse processo, dessa ação civil pública, desencadeou. A indenização foi revertida para tudo isso. E aí a gente tem o exemplo do trabalho, que não podia começar de outra maneira, senão através do trabalho escravo. Sim. Né? E com uma cópia de recibo de compra e venda, uma cópia da carta de alforria. Sim. E a transferência do trabalho escravo para o trabalho imigrante. E aqui nós vamos ter a época do Getúlio Vargas, que em companhia do professor Antônio Cesarino, nós fizemos uma grande homenagem para ele aqui. Porque o professor Cesarino Júnior, ele é campineiro. Então, um negro que para a época é formado em direito, formado em medicina, considerado o pai do direito social, nada melhor do que uma homenagem do Centro de Memória para ele. Muito legal. Muita gente conhece Antônio Cesarino pela rua, né? Pela rua. Exatamente, né? E não conhece a outra face de que deu origem ao nome da rua, que era um estudioso do direito, um professor de direito, um homem negro, que se dedicou a estudar o direito do trabalho. Isso, ele é considerado o pai do direito social. E aqui então nós vamos ter a época da industrialização, com a linha férrea, que foi o grande alavanque para isso. Sim. E esse painel que é do Assis Horta, porque o Assis Horta, ele era um fotógrafo, né, um mineiro fotógrafo, que além de tirar as fotografias, ele emprestava as roupas para os trabalhadores fazerem um retrato de família. Sim. Que na época só as famílias ricas que possuíam, né? Agora quem está acompanhando a gente na visita é a Cristina, que é coordenadora da gestão documental aqui do TRT15, né? Isso. E aqui a gente está chegando no segundo eixo de exposição. Isso, exatamente. A gente vai falar um pouquinho sobre a nossa casa, sobre o TRT15. Certo. O TRT15 ele foi inaugurado em 1986 e aqui nesse mapa ele mostra exatamente a jurisdição que a gente chama do TRT15. Certo. Então, a parte em branco é o TRT da segunda região, que é a capital, mais a Baixada Santista, e todo o mapa, todo o estado de São Paulo, ele pertence à jurisdição do TRT15. Então, este tribunal ele é responsável por cada juiz, por cada servidor, por cada processo em todo o estado de São Paulo. Sim, e Campinas é uma das únicas cidades do interior do país que tem um Tribunal Regional do Trabalho. Sim, é a única cidade, não é a capital, que tem um Tribunal Regional do Trabalho. Exatamente. Que seria como se fosse uma segunda instância. Isso, o tribunal, na verdade, ele é a estrutura toda. Quando ele foi montado, quando ele foi instalado, você tem tanto a segunda instância, que é aqui neste prédio, onde são julgados os processos em grau de recurso, quanto também em cada cidade, por exemplo, Cravinho, Sertãozinho, existe uma vara do trabalho, onde tem um juiz que é responsável pelos processos daquela cidade e da vizinhança, entendeu? Então a gente é responsável aqui no TRT por processo na primeira instância, que são as varas em cada cidade, mas quando o processo sobe para grau de recurso, aqui é a segunda instância. Legal. E aqui nesse painel a gente tem um pouco da história do tribunal. Isso. Nós primeiros colocamos aqui a primeira sede do tribunal, que é na Dr. Quirino, 1080, que ainda é o prédio que hoje é a sede administrativa. Sim. Então ele foi instalado em 1986 no prédio da Dr. Quirino, depois que é este prédio aqui, e depois a gente passou então para a sede oficial agora, que é este prédio onde nós estamos, que é a sede judicial. E aqui então o plenário, esse então foi o plenário onde são julgados os recursos, né? Quando foi instalado o tribunal, ok? E aqui, então, já era a segunda versão. E aqui é o plenário atual, que está localizado no primeiro andar deste prédio. Legal. Um processo que a gente acha muito interessante, que tem uma carta que o trabalhador escreveu para Getúlio Vargas. E hoje em dia a gente não vê a gente escrevendo uma carta ou mandando um e-mail, né, para o presidente da República. E naquela época ele escreveu essa carta rogando ao presidente Vargas que ele mantivesse o trabalho dele, porque ele trabalhava na ferrovia, na parte do maquinário, e morava lá
E ao mesmo tempo, ao lado da casa dele, ele tinha feito uma horta, que era a subsistência para a família dele. Quando ele foi despedido, ele perdeu a casa, a comida, e ele fala que tinha filhinho doente. Então ele pede a intercessão do presidente para que ele consiga manter o trabalho dele. Então é um caso bem pitoresco. Sim, e todas as cartas elas têm ao lado uma transcrição para a pessoa, para facilitar para o visitante, né? Então ele não conseguiu entender o que está escrito, às vezes a linguagem é de outra época, e daí ao lado tem a transcrição. Exatamente. Cristina, então aqui a gente está vendo os móveis que pertenciam à Junta de Conciliação e Julgamentos? Isso, esses móveis pertencendo à Junta de Conciliação e Julgamento, a gente chama de JCJ, de Jundiaí, né, de 1944. Ele possui essa composição de 3 cadeiras, porque aqui ficava o juiz presidente da junta, Sim. que era o magistrado de carreira, e depois nós tínhamos representantes do trabalhador e das empresas. Então o sindicato escolhia os juízes classistas, um representante do trabalhador e o outro da empresa. Porque o foco era o quê? Era a junta de conciliação e julgamento. Então se buscava um acordo, se buscava uma conciliação entre as partes para antes vir com uma decisão sobre o direito ou não do trabalhador. Entendi. Então a primeira tentativa era uma conciliação. Isso. A gente hoje está na carteira de trabalho digital, Sim. né? Mas naquela época tinha carteira de trabalho, carteira de menor, a carteira de férias, por exemplo, na minha época a carteira ainda era em papel, mas a carteira de férias era e parte. o trabalho era tudo junto. E nessa época era separado. Atual usado pelos magistrados nos julgamentos de segunda instância. Ele pertenceu ao doutor Ubirajara. Certo. E o Gran Colar também, que é um colar que o TRT ele agracia pessoas e entidades que prestaram um serviço aqui para a região de Campinas ou tiveram uma notoriedade sobre aspectos sociais e assim por diante. Legal. Eu sou da época da máquina de escrever. Da carteira de trabalho em papel e da máquina de escrever. Exatamente. Quando eu prestei o concurso, a gente tinha que fazer uma prova de datilografia. Certo. E aqui tem um bingo, né, que é uma das curiosidades, porque existe um bingo. Antigamente o sistema não era eletrônico e como o tribunal ele foi constituído, principalmente aqui em grau de recursos, existiam juízes e você precisava então distribuir exatamente o seu processo para um determinado juiz. E para que isso fosse, houvesse uma lisura, tudo, que não houvesse nada de errado, havia um sorteio. Isso garantia a transparência então para que o processo fosse para cada um dos juízes determinados aqui, hoje desembargadores, na época juízes do trabalho. Então a gente está aqui com a Flávia, que é historiadora do tribunal, né, do Centro de Memória, aqui do Tribunal da 15ª Região, que vai apresentar um pouquinho para a gente sobre esse espaço de representação dos trabalhadores por artistas, né? Sim. Essa parte aqui é a parte final do SEMAC, onde a gente tem algumas réplicas, né? A gente tem autorização dos proprietários atuais dessas obras de arte, então a gente tem algumas réplicas de artistas conhecidos aqui no Brasil que fizeram a representação do trabalhador na arte. Então a gente começa aqui com a arte do de Cavalcante, né? Então a gente tem essa representação aqui. Colonos, é o nome dessa obra, Colonos, né? Isso, de 1940. Uhum. A gente tem também outra aqui do Lazar Segal, que é de 1957, né? Essa aqui também. Essa aqui também é do Lazar Segal, mas é mais um grafismo, né, do que a representação artística como a gente vê do de Cavalcante. Aqui a gente tem o Sapateiro, de Brodowski, de 1941 também. É interessante que todos estão ali mais ou menos na época da criação da Justiça do Trabalho, na criação da CLT, Sim. mais ou menos no mesmo contexto, Sim. né? E aqui aqui é do Portinari, essa aqui que é bastante conhecida, né, do Café, de 1955. Aqui também do Portinari, né, que é um desenho, a grafite, de 1954, a cena rural. E aqui a gente encerra essa parte com a grande obra, né, tão conhecida da Tarsila do Amaral, que é dos operários, que representa aí vários perfis, várias etnias dos trabalhadores e das trabalhadoras brasileiras. Então aqui a gente está na parte
que fala de exposições temporárias, né? Tem um espaço aqui dentro do Centro de Memória que abriga as exposições temporárias, e essa é uma delas. Exatamente. Essa exposição aqui, que está nesse espaço para as exposições temporárias, que duram um período de tempo e depois elas terminam, essa exposição ela é em homenagem à Lei Eloy Chaves, que fez 100 anos em 2023. Então a gente decidiu fazer essa exposição. Primeiro a gente coletou, ela começa não só com esses processos que estão aqui, que são processos que estão ligados à Lei Eloy Chaves, que é uma lei que garantiu a pensão para os trabalhadores. Então essa lei previa a instituição da Caixa de Pensões, que é a Caixa de Pensões que vai dar origem lá na frente ao INSS, Sim. à Previdência Social. Sim. E também garantir a estabilidade decenal. A cada 10 anos, após 10 anos, o trabalhador ele tinha estabilidade e não podia ser mandado embora Sim. sem justa causa. E depois foi trocado pelo Fundo de Garantia. Isso, exatamente. Aí a gente tem alguns exemplos aqui de processos que estão relacionados a essa questão da Caixa de Aposentadoria e Pensões, a questão também do decenal, da estabilidade decenal. Sim. E um artigo do nosso homenageado aqui, que é o professor Cesarino, Sim. que ele trata exatamente da questão decenal, da estabilidade decenal, de como que ela seria importante para os trabalhadores e trabalhadoras. Legal, né? Então a gente já tinha visto lá numa outra área, falando sobre o Antônio Cesarino, e aqui tem um livro com um artigo dele. Exatamente. Sobre o tema. Legal. Exatamente. E além dessa vitrine aqui com esses documentos, também tem uma tela aqui que vai mostrando. Isso. A gente fez uma gravação, a gente fez um vídeo com alguns ex-ferroviários, que hoje são ferroviários aposentados, e também familiares de ex-ferroviários, para contar um pouco para a gente a história de como foi trabalhar na ferrovia, mas por quê, né, os ferroviários? Porque os ferroviários foram a primeira categoria que recebeu o benefício da Lei Eloy Chaves. Então, por isso que a gente escolheu esses ferroviários, né, para fazer esse depoimento. Então, eles falam um pouquinho, contam um pouco de como que foi a vida na ferrovia, mas também a importância da aposentadoria para eles, que como isso beneficiou a família, como isso beneficia ainda avós, mães. Então é interessante assim a gente perceber como que uma lei lá de 100 anos atrás continua trazendo benefícios, trazendo reflexos para o dia a dia hoje. E como não existia esse direito, né? Não tinha o direito de se aposentar, né? Então criou esse fundo, né? Essa caixa de aposentadoria e depois hoje em dia tem toda a Seguridade Social envolvida nessa questão. Exatamente, né? É uma transformação, né? Que a gente vai vendo conforme a gente vai precisando, conforme a gente vai pedindo, conforme a gente vai requerendo, essas coisas vão se transformando também. Legal. Aqui a gente tem uma parte que vai falar dos 20 anos do Centro de Memória do Tribunal Regional do Trabalho. Isso, exatamente. Esse ano, 2024, o SEMAC está fazendo 20 anos, né? Foi criado em 2004 e a gente está com uma exposição que vai durar aí até o ano que vem para homenagear, para fazer referência a esses 20 anos. E além dos painéis, a gente traz um quiz também, que é um momento de interação do pessoal que vem aqui, do visitante, para conhecer um pouco da história do SEMAC, um pouco da história do TRT15, que estão interligados, né? Então a gente tem esse quiz aqui para a pessoa interagir, testar seus conhecimentos a respeito da justiça. Faz a visita e depois já vem aí testar se aprendeu. Exatamente. Beleza, exatamente. Legal. Vamos jogar? Quem foi Antônio Ferreira Cesarino Júnior, homenageado na exposição permanente? Paulistano, não. Campineiro, sim. Advogado, professor de legislação social na USP? Sim. Qual é o ano de atuação do processo trabalhista mais antigo pertencente ao acervo do Centro de Memória? Isso foi falado, peraí. Qual é o ano de atuação do processo trabalhista mais antigo? Vamos pensar em leis trabalhistas? Eu chutaria D. Eu chutaria D também. Então a galera que quiser visitar aqui o Centro de Memória, quando que ele está aberto, como que faz para visitar? Bom, o Centro de Memória, ele é um espaço gratuito e ele fica aberto de segunda a sexta-feira, sempre do meio-dia até às 18 horas. A gente faz visitas guiadas também, mas as visitas guiadas elas precisam fazer com agendamento, né? Então é só enviar o e-mail. E a gente pede que não chegue em cima da hora, né? Então, por exemplo, fecha às 18, mas a galera para aproveitar tem que chegar um pouquinho antes, né? Exatamente. Tipo até às 17. Isso. Aí chega lá embaixo, faz um cadastro, aí pega o elevador e desce aqui. E vem aqui para o quarto andar. É no quarto andar onde fica o SEMAC, né, o espaço.
E aí a visita, você pode fazer a visita tanto individualmente, quanto pequenos grupos, quanto trazer também estudantes, turmas de escola. A gente recebe todo tipo de pessoal aqui para fazer essa visita no SEMAC. E também tem um tour virtual. Exatamente. Nesse tour virtual você pode dar aquele resumo, né? Conhecer um pouquinho sobre esses espaços que já foram apresentados aqui para vocês. E aí vocês têm aquele gostinho, então eu vou lá conhecer pessoalmente para ver como que é. Você pode acessar a página do TRT15, vai encontrar lá no Centro de Memória e lá você vai ver tour virtual, entrar, clicar e ver alguns pontos do espaço para você conhecer. E também os pesquisadores e pesquisadoras do Brasil todo que querem, às vezes, consultar tema de tese, alguma curiosidade, ou pessoas que tenham curiosidade mesmo, podem mandar mensagem e pode escrever para vocês, que vocês hoje em dia, pelo processo de digitalização dos documentos, vocês conseguem enviar esses documentos que já estão disponibilizados. A gente tem a nossa função social, né? Então, para que a gente guarda? A gente costuma perguntar, para que a gente guarda? A gente guarda para garantir direitos. Então, grande parte do nosso acervo, grande parte da nossa documentação, ela está acessível para que as pessoas que queiram rever alguns direitos que foram lá esquecidos lá no passado, eles consigam ter acesso a essa documentação. Legal. E o que você diria para as pessoas que não conhecem aqui o Centro de Memória, que estão ouvindo hoje pela primeira vez, para elas virem conhecer? O que elas vão encontrar aqui? Eu vejo esse espaço como extremamente importante para a gente entender de onde vieram os nossos direitos, de onde vieram as coisas que a gente tem hoje e por que a gente precisa dar valor a isso. Então, quando a gente olha para trás e vê uma transformação do trabalho, desde os escravizados até o trabalhador com direitos por conta da justiça do trabalho, por causa da questão da justiça social, a gente começa a perceber o quão importante e quão deve ser valorizado esses direitos. Mania de museu. Saiba quanto estudo tem por trás do trabalho de educadores. Eles compartilham as descobertas da pesquisa acadêmica com você, toda quinta às 10 da noite. Mania de museu. Pessoal, a gente está aqui na Rua Bernardino de Campos, 989, no Centro de Ciências, Letras e Artes, para conhecer o Museu Carlos Gomes. Vamos lá? Oi, Lenita. Oi, tudo bom? Tudo Como bem? vai? Você que vai receber a gente aqui nessa visita Pois do museu? Eu que vou receber, com muito prazer mostrar tudo aqui para vocês. Legal, vamos conhecer o museu então, Museu Carlos Gomes. Museu Carlos Gomes. Vamos lá. Eu tô aqui com a Lenita, curadora do museu, né? E a gente vai conhecer o Museu Carlos Gomes. Quem foi Carlos Gomes, Lenita? O Carlos Gomes foi um compositor campineiro, né, do século XIX, e foi um dos mais importantes que se conhece, até daquele período das Américas, né, porque ele fez um sucesso muito grande em Milão, que era a capital da ópera na época, né, e teve várias óperas encenadas lá, então é um compositor bastante importante, né, e nasceu em Campinas, né. Quando o pessoal vem aqui, Lenita, conhecer o museu, qual que é a peça mais interessante? Quem que o pessoal fica mais vidrado quando vem conhecer? Na verdade é o piano que pertenceu a Carlos Gomes, né, esse piano ele veio de Belém, Carlos Gomes morreu em Belém, acabaram enviando o piano para cá, então ele chega, se eu não me engano, em 1929, né? Ainda não havia o museu, né? Havia só um arquivo Carlos Gomes, então é a peça mais importante, né, que a gente tem aqui no museu, né? Aqui a gente tem a família Gomes, porque a família é o pai dele, que era chamado mestre de capela, o mestre de capela era uma pessoa que era responsável pela música que se fazia na igreja. Aí o Carlos Gomes, já menininho, começa a ajudar o pai nesse trabalho, né, de copiar, de fazer música, tem que compor, né? Então é uma figura importante aí na história do Carlos Gomes, na história da música em Campinas também. Aliás, na história da música, porque entre as funções do mestre de capela era copiar a música de outros compositores.
Então ele acabou copiando música de compositores do Brasil, só tem aqui. Então, peças que só ficaram registradas, sumiu, né? E graças a ele, algumas cópias de compositores importantes, como Zé Maurício, Zé Silva Gomes, acabaram ficando, que ele fez as cópias, né? Então o pai do Carlos Gomes também já tinha esse lado musical. Sim, era a profissão dele. Essa casa aqui que está mostrando, né? A fachada da casa onde nasceu o Carlos Gomes. Hoje o prédio, ocupado pelo prédio. Fica aqui do lado, né? Fica na Rua Regente Feijó. Ele sempre foi músico, né? Então ele já tinha um trabalho grande assim, né? Mas gostava de ópera. Não gostava, né? Mas ele nunca tinha visto uma ópera. Aqui não tinha, né? Não tinha teatro, não tinha nada. Então eles foram a São Paulo e lá eles ficaram. Foi o Carlos Gomes, esse Henrique Luiz Levi, e o irmão dele, o Santana Gomes, foram para São Paulo e lá eles ficaram hospedados nas repúblicas de direito do Largo São Francisco, que está aí hoje, né? Eles ficaram lá no meio dos estudantes. E dali surgiu a famosa peça mais conhecida de Carlos Gomes, que é Quem Sabe, que ele escreveu a modinha, né, com letra de um estudante lá da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. E escreveu também o hino acadêmico, que aliás é usado até hoje lá, né? Essa Faculdade de Direito que é mais importante do Brasil, né? Então, até hoje tem o hino acadêmico que o Carlos Gomes escreveu nesse período, né? Aí terminou esse período e tínhamos que voltar para casa, né? Sabe o que ele fez? Fugiu pro Rio de Janeiro, que era entendeu? Ele fugiu pro Rio de Janeiro. E aí ele fugiu e ele vai estudar no conservatório e aí começa, de fato, a carreira dele dentro né, como compositor, né? Quem sabe, né, que a modinha é tão longe de mim distante, que todo mundo conhece, que justamente a letra... Longe de mim distante. Exatamente. Quem dirá? Eu pensei nisso. Não é bem assim, né? Mas tudo bem. Aqui tem a carta que ele manda pro pai dele, ó, que ele fala: foi voz mercê que me deu gosto pela arte a que me dediquei, seus esforços e sacrifícios fizeram me ganhar ambição de glórias futuras, que ele manda pro pai quando ele foge. Não me culpe pelo passo que dei hoje. Nada mais não posso dizer nesta ocasião, mas afirmo a vossa mercê que as minhas intenções são puras e espero, desassossegado, a sua bênção e seu perdão. Ixi, aí o pai fez uma carta longa. Foi textão. Aí o pai acabou aceitando, mandou pensão para ele e tudo, né? O que eu acho que é importante a gente perceber nesse período é assim, que são dois momentos diferentes. O pai dele era o que a gente chamava um artesão da música, trabalhava todo dia, compunha música para lá, E o Carlos Gomes entra num outro momento da história, que já é do teatro, da ópera, né? São dois momentos da história diferentes, né? Entendi. O pai era daquele músico mais trabalhador e tal, e o Carlos Gomes já é a coisa do século XIX, de ópera, de teatro. E ele aprendeu a ópera, a primeira vez que ele viu uma ópera talvez foi lá em São Paulo nessa visita, então. Pode ser. Não dá pra saber, ou talvez no Rio mesmo, né, quando ele foi pro Rio, né, aí já tinha já tinha teatro, tinha temporadas. Ele recebe um convite para fazer uma revista. O que é? Você lembra do teatro de revista? Mas é claro que era uma coisa, não era de vedete, essas coisas. Revista o que é? Rever as coisas do passado. Então, ele escreve um autor italiano chamado Cessaminha, que quer dizer não se sabe nada em milanês, né? Em dialeto milanês. E isso vai ser um grande sucesso. Claro, não é nos grandes teatros, mas foi um sucesso. E a gente fala assim, não é porque a gente gosta de Carlos Gomes, é porque os documentos falam isso, né? Então foi uma coisa assim, diz que até foi num teatro meio de, não era do grande teatro, e até a elite que ia assistir no teatro grande foi lá na periferia assistir e tal. Então fez bastante sucesso e ele foi conhecido ali, né? E depois ele fez mais uma chamada La Luna, nesse mesmo esquema. Bom, e aí ele cria coragem para quê? Para mostrar o trabalho dele para uma comissão do teatro, a La Scala de Milão, que na época era mais famoso, era o mais famoso, exatamente. De ópera era o mais famoso. Então ele apresenta o Guarani, que era ele captou o momento da história que era o momento do exotismo. Então tudo era exótico. Então a cidade de alguma forma tenta lembrar do nome dele de diversas formas, outras coisas, né? Antigamente tinha o Cine Carlos Gomes, né? Coisas de outros tempos, né? Tem o Conservatório Carlos Gomes, a escola estadual Carlos Gomes ali embaixo. Então tem várias coisas aí. O que é o Guarani? O Guarani é um time de futebol. Por que ele chama Guarani? Por causa da ópera, lógico. Em 1956, se eu não me engano,
José de Castro Mendes toma a atitude, jornalista, né? Ele toma a atitude de fundar o Museu Carlos Gomes, que é o que nós temos hoje, né? E a partir daí recolhendo coisas da família, dos amigos, de fora, doações, né? Então, por isso que esse seria o histórico, né, do Museu Carlos Gomes. O CCLA, Centro de Ciências, Letras e Artes, foi fundado em 1901. Nós estamos 123 anos agora, né? A partir de uma reunião de intelectuais. Primeiro começou com os intelectuais, um instituto agronômico, né? E depois juntaram essas pessoas das artes, enfim. E foi então fundado em 1901 e foi muito importante. Hoje em dia a gente não reconhece a importância, mas assim, antes do tempo de Unicamp, era um centro de pesquisa muito intenso, né? Então você encontra essas pessoas mais velhas, eu pesquisei no CCLA, porque tem uma biblioteca bastante grande, né? Muita pesquisa sobre Campinas, então eles vinham ao CCLA. Para vocês verem a importância do CCLA, como eu falei, o piano de Carlos Gomes, ele foi disputado pelo Museu Histórico Nacional, acho que um desses museus do Rio de Janeiro, e o Centro de Ciências ganhou, né? Entendeu? Era uma grande instituição, muito importante e sempre guardando a memória, preservando a história, né? Então assim, e nada mais normal que o Museu Carlos Gomes venha a partir dessa instituição, né? Esse aqui é o irmão dele, o Santana Gomes, que é a mesma que está lá no Cemitério da Saudade, que foi, na verdade, era músico também, mas foi o grande apoio dele. Essa aqui já é uma peça do Santana Gomes, né? Uma letra maravilhosa. Sabe? Assim, uma letra de música maravilhosa. É uma peça, essa aqui é um hino Ave Maris Estela, que foi a peça que inaugurou a catedral em 1883, né? Que a catedral é assim, ela começou em 1808 foi o século inteiro, até acabar. É que o imperador veio para Campinas e não tinha, porque aí estava construindo aquela, e a outra, que ficava no lugar onde é Matriz do Carmo, ficava lá, estava caindo tudo. Aí o imperador chegou, o que nós vamos fazer? O imperador veio aí, papai. Aí arrumaram uma outra igreja que era pequenininha, né? Que eu não lembro qual era, acho que era do Rosário, para o imperador, para poder receber o imperador, porque aquela lá estava muito ruim, chamada Matriz Velha, essa é a Matriz Nova, tanto que a Regente Feijó era a rua da Matriz Nova. Que legal. Né? Então ele... Tiveram que improvisar uma igreja boa. Qual igreja tá boa? Mesmo depois pequenininha, mas... Faz conta que é essa, vamos usar exatamente. Então, e aqui essa peça, Ave Maris Estela, o Santana Gomes escreveu para a inauguração da catedral em 1883, né? É uma peça para ter a curiosidade de ser uma peça para um instrumento que não se usa mais, que é a viola da More, né? Hoje em dia é um instrumento de arco, né? Mas hoje em dia não tem mais, quase ninguém toca esse instrumento mais, né? Essa aqui é uma blusa que pertenceu à irmã. A irmã dele, curiosidade é que a irmã dele, essa Ana Gomes, era a irmã mais nova dele, né? Mas ela foi uma das primeiras pianistas de cinema. Sim, porque o cinema era mudo e alguém tinha que executar a trilha sonora. Exatamente. E era difícil executar, porque tinha filme de guerra, você tinha que tocar, aí tinha de amor, então tinha que ter, conforme era a cena, né? Então, Lenita, como faz o pessoal visitar aqui o museu? Quando ele está aberto? Como que funciona? Ele está aberto no horário do Centro de Ciências, que é geralmente das 9 às 5 da tarde, mas precisa agendar a visita. Né? Sim, então daí o pessoal tem que agendar, tem que dar uma ligada. Isso. Ou mandar um e-mail. Exatamente, é 3231-2567 ou e-mail ccla@ccla.org.br. Tá, então, legal. Seremos todos bem-vindos aqui. E este foi o programa Mania de Museu Especial de Arquivos. Espero que você tenha gostado e até o próximo programa. Mania de Museu.
Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.